Nós vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o versículo seguinte. Assim todos estaremos prestando bastante atenção na leitura do texto bíblico. Lemos assim então. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhes que o chamasse, e chamaram a cega, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o servo disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Nós queremos meditar esta noite por alguns instantes sobre o tema fé que é produzida pela visão espiritual. Vamos analisar um pouco esse texto e depois vamos falar um pouco a respeito dessa fé. Nós começamos lendo o texto assim: depois foram para Jericó. Depois de que e quem foi para Jericó? Se nós estudamos o contexto deste acontecimento, tanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus tinha ido para a região da Pérea, uma região distante de Jerusalém, tinha atravessado o Rio Jordão. Jesus tinha, na realidade, se refugiado, porque Jesus tinha chegado anteriormente a Jerusalém, tinha ensinado no templo e várias pessoas quiseram matar a Jesus. Claro que Jesus veio para morrer por nós, Jesus veio para se entregar por nós, mas Jesus só seria morto no momento que lhe conviesse, ou no momento que estava determinado pelo Pai. Não seriam os homens que o matariam pela sua vontade, mas os homens matariam Jesus pela vontade do próprio Jesus, pela vontade de Deus. Então existia um momento exato em que o Senhor Jesus iria se entregar, e ele então seria conduzido à cruz do Calvário. Mas antes tinham tentado apedrejar Jesus por causa dos ensinamentos dele em Jerusalém. Como não tinha chegado o momento, Jesus não deu uma de super-homem, não saiu batendo em todo mundo. Jesus se retirou, foi para a Pérea, e lá na Pérea então Jesus fez muitos milagres. Jesus ensinou a muitas pessoas. Nós encontramos no texto da Bíblia vários ensinamentos de Jesus, pregações que foram realizadas nesse período em que ele estava na Pérea. Quando ele ainda estava lá, ele recebeu o recado que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo. Ficou ainda um tempo e depois disse: vamos. E então ele foi para a aldeia de Betânia, que ficava perto de Jerusalém, e abaixo de Jerusalém, a Jerusalém fica no alto. Até hoje Jerusalém existe, fica no alto. Então Jesus foi para aquela aldeia onde ele já encontrou Lázaro morto. E Jesus então realizou um milagre de ressurreição. Eu costumo dizer que não foi o último milagre, mas um dos últimos milagres de Jesus, porque aqui está um milagre dele, quando ele deu vista ao cego, Então Jesus ressuscitou aquele homem, um homem morto durante 4 dias. Jesus clamou para dentro do sepulcro, chamou pelo nome, e então Lázaro saiu vivo, lá de dentro daquele sepulcro. Jesus ali deu prova de que ele tinha poder sobre a morte, que ele tinha poder para conceder a vida. O texto na Bíblia diz que, no Evangelho de João, diz que quase toda a aldeia estava reunida ali e viu o milagre que Jesus realizou.
Dali então, quando sai daquela aldeia, Jesus começa a subir para Jerusalém. E as pessoas admiradas com o milagre de Jesus, e também outros que já vinham admirados de vários milagres que Jesus tinha feito, e outros que se tornaram seguidores de Jesus por causa das suas palavras, vinham subindo com Jesus para Jerusalém. No versículo 32 desse capítulo fala sobre isso. Nós lemos assim: iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se. Mas diz aí uma coisa muito interessante: e seguiam-no atemorizados. Se nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que Jesus começou a dizer a eles o que aconteceria. Vejam no versículo 33, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, enquanto Jesus subia para Jerusalém, então estava chegando o momento dele se entregar para ser sacrificado por nós, pelos nossos pecados. Jesus sabia disso, e então ele avisa: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Mas quando chegar em Jerusalém, ele usa a expressão Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Então podemos substituir. Então Jesus diz: quando chegarmos em Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, vão cuspir em mim, eu vou ser morto. Então Jesus sabia exatamente o que aconteceria. Mas eles continuavam junto com Jesus. E aquela multidão ia engrossando conforme Jesus ia passando pelos lugares. Ele passa por Jericó. E em Jericó, então, quando ele está passando pelo meio de Jericó, um homem que ficava ali naquela porta, no lugar onde ficavam muitas pessoas pedindo esmolas, o texto diz que era um cego, mas era um cego muito conhecido, porque na Bíblia não diz só que era um cego, diz que era filho de Timeu. Então, uma pessoa conhecida, de família conhecida, um cego que já era, vamos dizer assim, já ficava ali há muitos tempos, então bastante conhecido daquele povo. Aquele homem, ele quis saber que tumulto era aquele. Nós sabemos que o cego ouve muito, né? Qualquer som ele ouve. Então ele ouviu aquele burburinho e ele quis saber. Lucas diz que ele quis saber. E disseram a ele então que era Jesus de Nazaré. Por que disseram a ele que era Jesus de Nazaré? Isso é importante para nós analisarmos a fé que aquele homem teve. Porque o nome Jesus, irmãos, era um nome comum naquela época, relativamente comum. Às vezes a gente fica pensando que no tempo que Jesus existiu, só existia ele com esse nome. Não. O nome Jesus é o correlato do nome Josué, um nome muito comum entre o povo de Israel. Por isso que Jesus se definia como Filho do Homem, por isso que Jesus definiu que era necessário crer nele como o único Filho de Deus, como unigênito, e por isso que disseram para o cego: olha, Jesus de Nazaré. Nazaré definiu então, é aquele Jesus que veio de Nazaré e veio fazendo os milagres. O que aconteceu com aquele cego, irmãos? Imediatamente ele começou a clamar para Jesus. Mas é interessante que ele fez uma correlação entre o Jesus de Nazaré e uma antiga promessa de Deus. Agora mesmo eu estava lendo a promessa que ele faria, Isaías 55:3, onde diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E logo depois diz assim: eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Ora, Davi não viveria para sempre, não seria governador de todos os povos. Aí é uma profecia a respeito daquele que viria da linhagem de Davi, o próprio Jesus. Então o cego, quando ele ouviu é Jesus de Nazaré, imediatamente ele ligou os fatos. Ora, Jesus de Nazaré é o prometido, é o Messias prometido, é o filho de Davi, é aquele que vem da linhagem de Davi, é aquele que Deus prometeu que viria, que faria um concerto perpétuo conosco.
E aquele homem então logo começa a gritar. Ele não grita, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo começou uma luta, irmãos. Toda vez que a gente deposita fé no Senhor Jesus Cristo, imediatamente começa uma luta. Não tenho dúvida disso. A luta vem, Paulo diz que a nossa luta é contra as potestades do ar, contra a carne e o sangue, mas elas sempre vêm através de elementos que dão lugar ao inimigo, pessoas. O que aconteceu imediatamente quando aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O texto diz que muitos o repreendiam. Muitos começaram a interferir. Eu fico imaginando aquele homem que vivia em trevas, fisicamente em trevas, só se guiando pela sua audição e de repente ouvindo vozes de tudo quanto era lado. Cala a boca! O Senhor não tem tempo para você, para de gritar, você está perturbando o mestre. Então aquilo ali foi uma verdadeira luta que ele teve que enfrentar. Quando ele manifestou a fé em Jesus Cristo, imediatamente ele começou a enfrentar luta. Mas uma coisa muito interessante naquele homem é que ele não fraquejou na sua fé. Muitos fraquejam. Quantas pessoas, quando identificam quem é Jesus, quando querem se entregar a Jesus, quando clamam por Jesus ou quando vão até Jesus, começam a encontrar lutas espirituais. Às vezes não conseguem detectar que são lutas espirituais, mas começam a enfrentar lutas e logo fraquejam. Um dia desse eu estava conversando com um jovem e ele estava me dizendo que algum tempo depois dele ter, ele diz entrado para a igreja. Eu não gosto dessa expressão, prefiro a expressão converter, porque entrar para a igreja é uma coisa meio estranha, dá a impressão que entrou para uma religião, não é? Mas ele usou essa expressão e logo ele disse, logo depois que eu me batizei, então aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, minha esposa se separou de mim e eu acabei me afastando do Evangelho. O que aconteceu com aquele jovem? Ele manifestou fé em Jesus Cristo, imediatamente vieram as lutas, mas ele fraquejou. Ele fez o jogo do inimigo. Aqui Satanás queria que aquele cego fraquejasse e logo usou aquelas pessoas, cala a boca, fica quieto. Não chama mais por ele, né? Mas ele reagiu. A fé, irmãos, é uma coisa individual. Satanás tenta tirar a nossa fé através de outras pessoas e tola é a pessoa que se deixa levar por outras pessoas para perder a sua fé. Porque ninguém pode colocar fé no seu coração. Só quem pode ter fé é você mesmo. Na esfera divina, Deus nos concede fé, através da palavra dele, através de experiências que passamos por ele. Mas, humanamente falando, pessoas podem ser usadas pelo inimigo para tirar a nossa fé. Mas ninguém pode colocar fé novamente no coração. Então o crente ele tem que lutar pela fé que ele tem em Jesus Cristo, com unhas e dentes, e lutar individualmente. Ele não pode dividir a fé dele com amigos. Ele não pode dividir a fé que ele tem com parentes. Ele pode dividir no sentido de influenciar para que outras pessoas também venham a desenvolver uma fé no Senhor Jesus Cristo, através da pregação da palavra. Mas ele não pode dividir enfraquecendo a sua fé. Às vezes eu fico até imaginando, quando eu leio esse texto aqui, como talvez amigos dele, entre parênteses, que ficassem ali também esmolando, porque era comum nas portas daquelas cidades ficarem várias pessoas esmolando, talvez também cegos, aleijados, e ao invés de clamarem por misericórdia também ao filho de Davi, ao Messias enviado por Deus, talvez ficassem também ali para ele, cala a boca, para de gritar, você está perturbando, né? E ele poderia então ter perdido a fé por influência de outras pessoas. Nós não podemos deixar nos influenciar. Há uma guerra muito grande para que a nossa fé seja extinta. E quando a fé se extingue, irmãos, vai embora o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, vai embora a possibilidade de termos experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo. Então aquele homem, ele enfrentou aquela luta. Mas diz o texto que repreendiam para que ele se calasse,
Então o que ele fazia? Ele gritava cada vez mais. Ele era tinhoso. Ele sabia o que ele cria. Ele tinha convicção que Jesus Cristo era o Messias. E não adiantava as pessoas dizerem assim, fica quieto, cala a boca. E ele então pregava cada vez mais, ele gritava cada vez mais. Nós precisamos ser assim. Nós temos uma fé no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos insistir nessa fé que nós temos em Jesus Cristo. E precisamos ir adiante nessa fé. E essa fé que ele teve, ela foi galardoada, ela foi presenteada, porque Jesus parou, Jesus ouve a voz daqueles que clamam por ele. Jesus ouve sempre. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus ouve, irmãos, sempre ouve. Jesus nunca deixou de ouvir aqueles que clamaram por ele. Jesus deixou de ouvir aqueles que eram soberbos, aqueles que chegavam a Jesus com soberba, querendo mandar em Jesus Cristo, esse Jesus desprezava. Mas quando a pessoa chegava humildemente diante de Jesus Cristo, clamando pela ação dele na vida da pessoa, o Senhor Jesus atende. Então Jesus estava no meio daquela multidão toda e parou. Uma coisa também que me chama a atenção, irmãos, é por que daquela multidão toda só o cego clamou? Será que só o cego necessitava da misericórdia do Senhor Jesus Cristo? É claro que não. É claro que ali, talvez centenas, não sabemos quantas pessoas estavam ali rodeando a Jesus, mas talvez centenas precisassem da misericórdia de Jesus Cristo. Precisavam da misericórdia no sentido do que Jesus fez com aquele cego. Jesus disse, a tua fé te salvou. Daqueles que seguiram Jesus até Jerusalém, nós sabemos que todos se converteram? Não, eles entraram aclamando Jesus na cidade de Jerusalém, mas logo depois, movidos pelos líderes judeus, o que eles começaram a gritar a respeito de Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Eram pessoas que precisavam da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o ladrão na cruz? O da direita, o que ele fez? Ele clamou pela misericórdia. Então a gente vê nessa caminhada de Jesus para consumar o ministério dele, o ministério da salvação, nós percebemos acontecendo ali o que acontece até hoje no mundo, irmãos. A maioria das pessoas não querem clamar pela misericórdia de Cristo. Mas essas pessoas que não querem clamar, mas precisariam estar clamando, elas estão prontas a criticar quem tem fé em Jesus Cristo, elas estão prontas a lutar contra a fé daqueles que creem em Jesus Cristo, e nós temos que ser fortes como aquele homem. Então Jesus para e Jesus atende àquele homem. E logo pessoas bondosas, Jesus disse que os chamassem. Eu creio que talvez um de seus discípulos que estavam bem perto dele, e então eles agora vêm com uma palavra de consolo. Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E aquele homem então animado, bastante animado, a Bíblia não tem uma palavra que seja em vão. Tem gente que às vezes zomba, todo pregador fala dessa capa que foi jogada. É porque essa capa que foi jogada é significativa. Isso aí significa o quê? Primeiro significa ânimo. Ora, um homem que estava naquela luta terrível, clamando por Jesus, tem misericórdia de mim, uma porção de gente dizendo, cala a boca, está perturbando o mestre. De repente ele ouve alguém chegar, olha, tem bom ânimo, levanta-te, o Senhor está te chamando. O que a pessoa ficaria? Muito animada. Quem vence uma luta, como é que fica, irmãos? Fica animado. Então ele venceu a luta. Ele clamou, o Senhor Jesus parou e mandou chamá-lo. Ele estava vencendo a luta. Então, naquele ânimo dele, naquele momento de vitória, o que ele fez? Eu não preciso mais desse negócio, e pegou aquilo ali e jogou fora. O outro aspecto, irmãos, é que quando ele jogou aquilo fora, ele tinha certeza que o Senhor Jesus iria atendê-lo. Ele, para ficar ali mendigando, ele precisava muito daquele abrigo. A capa era um abrigo. Chovia, fazia sol. Então, quando só de Jesus chamar, só dele ouvir, tem ânimo, o Senhor está te chamando, ele imediatamente deve ter passado pela mente dele, eu não preciso mais desse negócio, pegou e jogou fora. Ele tinha certeza que o Senhor Jesus ia atendê-lo, que o Senhor Jesus ia curá-lo. E então ele foi até Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, diz o texto que ele se levantou e foi ter com Jesus,
Então Jesus perguntou a ele: que queres que te faça? É interessante, irmãos, como o Senhor Jesus conhece o coração, mas Jesus quer que nós falemos com ele. É claro que Jesus sabia o que aquele cego queria. Às vezes tem gente que fala assim: eu não preciso orar porque Jesus já sabe tudo o que eu quero. Isso é falta de fé, isso é falta de coragem de estar diante do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sabe, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Quer que nós falemos com Ele. Então precisamos falar com Ele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem, então, bem próximo de Jesus, disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus, ao invés de dizer assim para ele: vê, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Com certeza Jesus deu a vista a ele, mas Jesus deu muito mais a ele do que só a vista física. Jesus deu a ele o que? A salvação. E logo ele se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Lucas é mais enfático na narrativa e mostra então que ele começou então a seguir a Jesus. Isso me lembra o endemoniado gadareno, que também quando Jesus expulsou os demônios, aquele endemoniado logo queria ir com Jesus, só não foi porque Jesus disse: não, fica, vai e fala para os teus as maravilhas que o Senhor Deus fez na tua vida. Mas a pessoa clama por Jesus Cristo, o Senhor Jesus atende. Qual é, vamos dizer assim, a atitude natural? É a pessoa ter gratidão, é a pessoa se tornar seguidor de Jesus Cristo. Então esse é o episódio, já comentamos bastante coisa a respeito da fé desse homem, mas agora eu queria trazer para os irmãos, até usando o tema da nossa meditação, que esse homem pediu a Jesus para ter vista, mas na realidade esse homem já tinha visão espiritual. Ele estava rodeado, irmãos, por pessoas que viam, mas não viam. Cheio de cegos, condutores de cegos, né? Aquelas pessoas foram chamar aquele homem, na realidade eram cegos espiritualmente, porque podiam ter clamado pela misericórdia de Jesus. Podiam também ter identificado o Jesus de Nazaré com o Messias. Aquele homem tinha uma visão espiritual impressionante. Ele foi pedir vista a Jesus, mas ele tinha visão espiritual. Ele olhava para Jesus com os olhos da fé, com os olhos da alma. Ele olhava para Jesus como Messias. Ele olhava para Jesus como aquele que realmente tem poder para fazer todas as coisas. Ele olhava para Jesus como aquele que chama e precisa ser obedecido para ir realmente até ele, porque Jesus está chamando. Se o mestre te chama, então ele foi lá. Ele tinha toda a visão que uma pessoa precisa para ter fé em Jesus Cristo. Nessa visão, então, espiritual, ele desenvolveu uma fé lá dentro do seu coração. E quando Jesus foi passando, ele manifestou a fé. Fé em quem? Quando nós temos a fé espiritual correta, nós temos a fé igualzinho àquele homem, quando nós temos a visão espiritual. Nós temos fé no elemento certo. No Brasil nós estamos entrando num período de intensa manifestação de idolatria. Aquelas pessoas têm fé? Têm. Poxa, vai dizer, os irmãos já viram na televisão como é que acontece a festa do Ciro de Nazaré? É impressionante, irmão. A pessoa entrar no meio de uma confusão daquela para se agarrar numa corda, para ficar puxando aquela corda enorme, suado, cansado, depois tirar um pedacinho daquela corda, levar aquele pedacinho daquela corda para casa, achando que aquele pedacinho daquela corda vai surtir algum efeito na sua vida. É uma fé impressionante. Tem mais fé, irmãos. Algumas daquelas pessoas têm mais fé naqueles elementos de idolatria do que nós em Jesus Cristo. E pastor, o senhor está falando isso? É verdade. Mas eu prefiro 1000 vezes ter o milésimo da fé que aquelas pessoas têm. Eu prefiro ter o milésimo da fé em Jesus Cristo do que ter 1000 vezes mais fé numa corda, numa coisa assim. Porque a fé que eles depositam é num elemento inútil, irmão. Há pouco tempo aquele ídolo esteve aqui no Rio de Janeiro. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como as pessoas podem ter fé numa coisa tão inútil.
Para aquele ídolo vir aqui, alguém teve que levar para o avião, alguém teve que guardar no avião, teve que saltar no aeroporto, teve que conduzir até o lugar que foi, teve que, na hora de fazer a apresentação, passar um paninho, talvez com um óleozinho para ficar brilhante, né? E vai lá enfeitando aquele ídolo. E as pessoas estão assim atrás. Então tem fé, mas é uma fé inútil. Muita gente tinha fé no Jesus homem, que eles criam ser só um profeta. Só um grande pregador, os dois no caminho de Emaús não falaram isso? Só você não sabe da morte, daquele que era poderoso em palavras e obras. Eles não disseram, só você não sabe da morte do Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para dar a salvação. Eles não tinham fé em Jesus como Salvador. Então hoje também existem muitas pessoas que têm fé até em Jesus, mas não têm fé em Jesus como Salvador. Hoje estava conversando com um jovem que está querendo se batizar na nossa igreja, estou conversando com ele para sentir a firmeza dele, e ele estava, até ele chegar à conclusão de quem é Jesus Cristo, foi muito difícil. Eu tive que fazer quase que uma evangelização com ele, e aí então aqui no gabinete ele falou assim, não, então eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E um homem que já vivia falando no nome de Jesus, mas gostava de Jesus como que eu me sentia bem indo à igreja. Jesus não é aquele para fazer se sentir bem, já é um grande passo a pessoa se sentir bem com Cristo, mas Jesus é o Salvador. Então a fé espiritual, ela leva a nós crermos no elemento certo, é crer em Jesus como Filho de Deus, crer em Jesus como Messias prometido. Mas também, irmãos, a fé espiritual verdadeira, ela nos leva a clamar por misericórdia. Eu não sei quem orou aqui, não lembro, eu sei que alguma das pessoas que oraram disse, Senhor, tem misericórdia de nós. E eu fico pensando, irmãos, se nós orarmos assim de coração, quanto valor isso tem. E como Satanás sabe que tem valor nós clamarmos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada diante de Cristo. Mas a moda hoje o que é? É exigir de Cristo, é mandar em Deus, é estabelecer datas para Cristo realizar coisas, quando na realidade nós precisamos clamar pela misericórdia. A fé espiritual verdadeira leva a um clamor pelo sentimento da miséria que nós vivemos. Somos regenerados, somos resgatados do pecado, mas o pecado nos rodeia. E se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, hoje eu escrevi no nosso boletim que existem pessoas sendo puxadas para o fundo do inferno, né? Então, se Deus não tiver misericórdia de nós e não nos sustentar, nós vamos embora, irmãos. Nós vamos para o bueiro da vida, nós vamos para o bueiro do lodaçal, porque na realidade quem nos sustenta é Deus, quando nós estendemos a mão para que Ele nos sustente. Por isso eu não gosto daquele hino que depois eu fui descobrir foi produzido na Igreja Católica, Segura na Mão de Deus. É um hino lindo, foi uma coisa assim, de vez em quando alguém fala para mim, pastor, mas é um hino tão bonito, mas a teologia está errada. Segura na mão de Deus, não, é Deus que segura na nossa mão. Jesus disse que Ele segura na nossa mão e ninguém arrebatará. Então Ele segura na nossa mão e quando Ele segura na nossa mão, pela misericórdia dEle, então ninguém cai. O que nós temos é que estender a mão para Cristo, para que Ele segure a nossa mão, né? Eu, se depender da minha força, segurar na mão de Deus, já era, né? Vou cair porque minha mão é fraca, mas a mão dele é forte, a mão dele me segura por toda a eternidade. E fé, irmãos, que faz com que nós estejamos indo até Jesus, mas até Jesus com confiança, a confiança que esse homem teve. Ir até Jesus com desprendimento das coisas que nos impedem de ir até Jesus com desprendimento das coisas que humanamente falando são muito valorosas, ir até Jesus confiando que Jesus vai atender o nosso clamor, que o Senhor Jesus Cristo vai nos salvar, aqueles que já são salvos, então confiando que o Senhor Jesus vai continuar nos sustentando. Por isso, quando ele disse, mestre, que eu tenha vista, aquele homem só faltava uma coisa na vida dele, só faltava a salvação. Então esse tipo de fé que ele teve, fez com que ele fosse salvo. Interessante que nem foi Jesus que disse assim, olha, vai, eu estou te salvando.
Jesus disse a ele o que? Vai, a tua fé te salvou. Então aquela fé que aquele homem teve em Jesus como Salvador, aquela fé que fez com que aquele homem vencesse aquelas lutas todas, aquela fé que fez com que aquele homem confiasse que Jesus iria atender o seu pedido, aquela fé que fez com que ele fosse até Jesus e declarasse a Jesus o que ele queria. Não ficou, ó Senhor, tu sabes o que eu quero, lê meu coração. Não, Senhor, eu quero ver. Então essa fé foi galardoada com a salvação. Então ele teve muito mais do que ele esperava ter. Aquele homem que esperava só ter os olhos do corpo, ter a visão física, o Senhor Jesus deu muito mais a ele, que deu a ele a vida eterna. Além de dar a visão física, deu a ele a vida eterna. Nós precisamos, irmãos, copiar a fé desse homem. Eu creio que não é em vão que na palavra de Deus está registrado este milagre como um dos últimos milagres que o Senhor Jesus realizou. Porque esse milagre precisa ser guardado no nosso coração. O exemplo desse homem precisa ser guardado no nosso coração. E nós precisamos desenvolver essa fé com os olhos espirituais da nossa alma, para que nós possamos então viver seguindo a Jesus como aquele que teve misericórdia de nós. Amém.